Você já pensou como o ser humano ele é complicado? Como ele complica tudo, as coisas mais simples que podem existir? O ser humano complica. E eu fico às vezes invocado como a capacidade humana tem para complicar as coisas simples que Deus fez. Deus criou tudo perfeito, criou todas as coisas sem precisar correção. Mas o ser humano sempre quer dar uma mãozinha, dar uma ajuda naquilo que Deus criou. E eu fico às vezes imaginando tudo que a gente faz, que é permitido por Deus, o homem acha alguma cláusula na lei para proibir. E eu fico às vezes sem entender. Principalmente o sistema religioso, eu gosto muito dos meus irmãos que frequentam as igrejas, adoro, gosto muito deles, não tem nenhuma discriminação nem nada. Mas muitas vezes ele coloca demônio aonde não existe. Eles colocam medo para tentar manipular a mente das pessoas incautas, das pessoas que não têm muito conhecimento. Fica demonizando tudo. E às vezes esse medo, essas demonização que é proferido para as pessoas que frequentam os templos é tão mais do que a própria exaltação a Cristo. Eu sempre disse e repito, se tirar o demônio de cogitação, de monopólio, de medo das igrejas, acabou a religião. Todas as pessoas, elas vivem em função do medo. Tem que ter um demônio, tem que ter um opositor. Mas isso é uma criação para amedrontar. Coloca demônio até onde não existe demônio. No desejo que o homem tem do sexo oposto. Coloca demônio, diz que é o diabo. Passa uma mulher bonita ou uma pessoa jeitosa e você é atraído, porque é natural, a atração física entre um homem e uma mulher é natural. Mas o que é que o sistema faz? Diz que aquilo é o diabo. Foi o diabo que colocou para você pecar. Onde foi que já se viu Deus criar o ser humano à imagem e semelhança, criar eles com essa atração mútua? Isso é tão natural como almoçar, como se alimentar. É uma necessidade fisiológica. E essa atração que existe é bem natural do homem e da mulher. Pois o sistema achou de colocar demônio aí. Se passa uma mulher muito bonita, mostrando suas curvas, às vezes ela não tem nem intenção, ela é bonita mesmo. O que é que acontece? Só é o Satanás, é o diabo que está fazendo eu cair em pecado. Aonde é que o diabo entra nessa história? Aonde? Quem foi que colocou o desejo no homem e o desejo na mulher? Não foi Deus? E onde é que o diabo está entrando aí? Gente, pelo amor de Deus. É essas coisas que eu não entendo, que eu procuro entender. Se a coisa mais natural no homem é sentir essa atração, é uma glória. Mas coloca o demônio no meio para dizer que é o demônio que fez a pessoa sentir desejo por aquela pessoa. Pelo amor de Deus, isso é ridículo. Se o indivíduo ele chega cansado em casa e não pode ir para a igreja, está cansado, mas aí vem aquela palavra: o demônio está fazendo com que você não vá para a igreja. Vá mesmo assim cansado. A pessoa colocar o demônio no cansaço físico do seu trabalho diário. Foi colocado o demônio ali.
Aí de repente você vai para a igreja, não consegue assistir a pregação e fica dormindo no banco. Mas cumpriu a tabela. Está entendendo? É isso que eu não entendo, gente. Pelo amor de Deus. Se você está cansado porque teve uma luta de trabalho e não tem condições de ficar atento a uma pregação na igreja, não seria bem melhor que você fosse dormir? Mas não. Aquilo na cabeça fica zoando na cabeça dele. É o demônio que não quer que eu vá. Então eu tenho que ir. E isso chama-se adorar a Deus em vão. Eles em vão me adoram. Em vão. Isso é ser em vão. Porque você está fazendo uma coisa, um sacrifício desnecessário. Só para cumprir o medo. Porque foi incluso aí que o demônio não queria que ele fosse. Quando na realidade é cansaço. Outra coisa que se demoniza também é problemas. Quem é que não tem problemas? Todo mundo tem problemas. Todo mundo tem problemas. Alguns mais, outros menos, mas na realidade todo mundo tem problema. Mas o que é que acontece? Demoniza os problemas. Minha casa, geralmente em círculo de oração, em reunião de oração, se diz logo: o inimigo está querendo destruir o meu lar, o inimigo está querendo destruir a minha casa. Houve uma discussão entre o marido e a mulher, disse: o inimigo está querendo separar. Gente, pelo amor de Deus, ninguém assume suas responsabilidades, sempre joga nas costas de um bode expiatório, que chama-se inimigo, o diabo, Satanás. Até quando vão jogar suas culpas nos outros, quando na realidade você é o único responsável? O inimigo, ele não tem poder de nada se ele é que é inimigo. Sabe por quê? Porque o opositor ao inimigo, que é Deus, é superior. Não tem ninguém que meça a força com ele. Ele é supremo. Então, gente, vamos deixar disso. Vamos assumir os nossos erros e as nossas falhas sem colocar a culpa em terceiros. Por isso que eu discordo. Isso é um método de manipulação da mente humana para ele se sentir perdido. Ele se sentir que está derrotado porque o inimigo está derrotando. É só a manipulação pelo medo. Outra coisa, gente, que se coloca muito nas reuniões religiosas, é que você tem que fazer determinadas coisas porque o diabo vai cirandar o seu lar. Você tem que fazer isso porque senão o diabo vai fazer aquilo. Gente, você nunca erra, nunca falha, porque sempre é o outro que lhe tentou a fazer. Deus é supremo, não há competição com Deus, porque Ele é supremo. Deus não tem competidor para enfrentá-lo, Ele é supremo. Agora, o mais engraçado é que a gente vê que se o indivíduo ele cair numa dessas tentações, ele perde, ele morre, ele perde a sua espiritualidade. Mas esse opositor que tanto se fala, ele vive tranquilamente, tentando quem ele quer, fazendo com quem ele quer sua presa, e não acontece nada com ele. Quem leva as consequências é o cara que caiu na lábia dele. Poxa vida! Se ele é o acusador não, se ele é o manipulador, se ele é o que faz as pessoas errarem, qual seria a coisa mais fácil? Não era destruir o mal pela raiz? E por que destruir aquele que pecou? Tem muita coisa que a gente precisa raciocinar
e entender. A vida cristã não é como as pessoas pintam, não é como elas idealizam. A vida cristã é muito mais simples e muito mais fácil de ser vivida do que o que as pessoas colocam no script. A gente tem que entender isso, viver essa realidade e saber que Deus não é esse bicho papão que o povo pinta, não. Deus é um Deus que ama e que está pronto a perdoar e não a destruir. Pense nisso e entenda a quem você está perdendo mais, se é o autor da fé ou se é o destruidor.